Eu chamo o outro para ler a Bíblia. Olha. Não, o Luiz Paulo. Ô Sullivan, tem que registrar eletronicamente, pode ser visualmente, não? Peço. Filme ali. Pode? Com a presença de 5 vereadores, vereador Davi Ismael, PSB na presidência, Fabrício Grandini, PPS, Luiz Paulo Amorim, PSB, Reinaldo Bolão, PT e Anderson Marinho, líder do PRP. Acordo para instalação dos trabalhos, a presidência convida o vereador Anderson Marinho, que proceda à leitura do texto bíblico e, na sequência, assuma a condução dos trabalhos para que eu possa ler a ata da reunião passada. Peço a todos os presentes que se coloquem em pé. Depois eu leio. Boa tarde. Eclesiastes 11, capítulo 11. Atira o teu pão sobre a superfície das águas, depois de muito tempo, achá-lo-ás de novo. Lido o texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece ao vereador Anderson Marinho pela leitura do texto bíblico. Por ser o nosso segundo vice-presidente, peço que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 81ª Sessão Ordinária, 17ª Legislatura, Salão Mário Ortiz, com a presença dos vereadores Nami Schecker, na presidência, Davi Ismael, Gandini, Luizinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Bolão, Serjão, Anderson Marinho, Vinícius Simões. O senhor presidente declarou aberto, tendo lido o vereador Anderson Marinho, capítulo 8 de Eclesiastes, sob o título A Consciência Humana. Leitura do expediente interno. Na hora das lideranças partidárias, tomar a tribuna para falar o vereador Devanir, que falou que vivemos em dias difíceis, tanto economicamente quanto politicamente. Compareceu o vereador Rogerinho Zezito Maia, fez uma reflexão sobre a possibilidade de acerto de cada um comparando com a história de Jesus. O vereador Luizinho disse que é o vereador do povo e que está mais próximo da comunidade de Jardim Camburi, onde pôde observar o matagal que está sendo construído, onde estão sendo construídos grandes empreendimentos, e tirou foto. A vereadora Neuzinha também compareceu. Oradores inscritos, vereador Reinaldo Bolão, para parabenizar o presidente da casa e a sua assessora Márcia pelo aniversário dos mesmos. Fabrício Gandino tem perguntado para o vereador Zezito Maio para manifestar seu contentamento com a entrega das primeiras 170 cartas de crédito já aprovadas para que famílias residentes em área de risco geológico e de interesse ambiental possam ter uma moradia digna. O vereador Vinícius Simões falou da inauguração da sala de cinema no Teatro Glória, nesta sexta-feira. Com o encerramento da segunda fase dos trabalhos, o senhor presidente solicitou aos vereadores o registro, tendo sido mantido o veto por 7 votos sim, 5 não, ao projeto de lei 43/2015. Também aprovado por 8 votos favoráveis, projeto de lei 558, vereador Davi Ismael. Ata lida, senhor presidente. A presidência consulta o plenário se há alguma retificação. Não havendo, considera aprovado. Solicito ao secretário que, por gentileza, faça a leitura do expediente interno. Projeto de lei 244, vereador Vinícius Simões, dispõe sobre a gestão participativa das praças do município de Vitória. Vereador Marcelão, alterando a redação da lei 7.974. Vereador Davi Ismael, dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis. Também de autoria do vereador Davi Ismael, projeto de lei 247, que assegura o usuário de transporte coletivo municipal. Projeto do vereador Davi Ismael dispõe sobre a instituição do programa Preferência pela Vida. Projeto do vereador Luiz Emanuel prioriza a construção
prioriza a construção de um posto avançado da Guarda Civil Municipal em Jardim da Penha, com a contribuição do vereador Fabrício Gandini na redação jurídica do Prioriza. Indicações 4.522 até a indicação de número 4.500 e 4.611. Vereador Luiz Paulo Amorim. A 4.612, de autoria do vereador Serjão, até a indicação de número 4.624. Em destaque para esta última, na qual o vereador Rogerinho Pinheiro indica ao senhor Luciano Rezende que seja criada uma feira livre no bairro Grande Vitória, na rua 8 de junho. Com a concordância, vereador Anderson Marinho. Importante. Requerimento de informação 232, vereadora Neuzinha. Requer o quantitativo de veículos adaptados para o transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais nas novas placas de táxi. Requerimento de informação 233, vereadora Neuzinha, com as seguintes perguntas com relação às SEMAS. Qual a despesa e investimento da Prefeitura Municipal de Vitória com restaurante popular? Qual a quantidade de refeições servidas? Por qual motivo está fechado? Qual a previsão para funcionamento? Qual empresa está realizando a reforma? Vereador Serjão, requerimento de informações quanto ao serviço de táxi na cidade de Vitória. Voto de louvor, 702, Neuzinha, 703, Luiz Emanuel, 704. Também de autoria do vereador Luiz Emanuel, ao senhor Daniel Mendes, por conquistar a medalha de bronze 200 metros rasos, tem 11. Voto de louvor, 705, autor, vereador Namichek. Sessão solene, Vinícius Simões, sessão solene em homenagem aos comerciantes com mais de 30 anos de atuação no centro de Vitória. Vai homenagear o Golias? Gostei, homenageei o Golias semana retrasada, em razão do Dia do Comerciante. Vereador Vinícius Simões, 67, em razão do homenagem à AVABES, Associação de Veteranos e Amigos do Basquete do Espírito Santo. Fabrício Gandini, audiência pública, para discutir o aumento efetivo da 4ª Companhia da Polícia Militar. Encerrado, senhor presidente, a ordem do dia, e não pude identificar expediente externo. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Votos de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a hora das lideranças. Faltou caneta. Partidária. A presidência passa para o grande expediente com a ordem das lideranças partidárias, os oradores inscritos. Primeira liderança, vereador Fabrício Gandini, líder do PPS. Nosso líder. Aqui, falta caneta. Aqui você que botou isso aqui? Não, eu dei na mão dele, ele botou aqui, ele esqueceu que estava aqui e ficou aí. Boa tarde, os vereadores, todos que nos acompanham no plenário, presidente Anderson Marinho. Na próxima semana, vereadores, nós vamos, e eu queria já convidar, nós vamos fazer uma discussão da recomposição do efetivo da Polícia Militar, da 4ª Companhia, que abrange os bairros Jardim da Penha, Jardim Camburi, vereador Luiz Emanuel,
Jardim da Penha, Jardim Camburi, Boa Vista, Bairro República, Grande Goiabeiras, Mata da Praia, Segurança do Lar, Maria Ortiz. Então, assim, é uma série de... que é a quarta companhia, ela é um... Ela, apesar dela estar com a sede ali no bairro Jardim Camburi, a composição policial dela é para essa região toda. E nós temos aí uma formatura agora de mais 1.000 policiais, e eles estão em fase de estágio, vereador Anderson Marinho. E é nesse momento em que se define estrategicamente para onde vão atuar esses policiais. A gente tem certeza que os índices de violência estão diminuindo não só pela questão da força policial, mas é impossível a gente discutir segurança pública sem discutir o efetivo policial. Eu falava isso aqui com um tom bem mais amargo no momento, inclusive, do governo Renata Casagrande, em que falava que não adiantava também a gente falar que são diversos aspectos que compõem a questão da violência, mas não tratar um deles, que era a recomposição do efetivo policial. Naquela época nós estávamos com uma defasagem enorme e o governo Casagrande tomou uma decisão importantíssima de fazer a recomposição policial. Chegou a 10.000 policiais, tendo que ter uma perda de quase 300 anos, 300 policiais se aposentam, ou algum outro motivo, não estão mais no efetivo. Então, assim, a recomposição era feita e não era suficiente. Com essa recomposição forte feita no governo Casagrande, e agora finalizando com o governo Paulo Artung nesse primeiro ano, nós vamos ter praticamente o que foi definido lá na década de 80, 90, que era o efetivo policial necessário para o Estado do Espírito Santo. Não quer dizer que esse efetivo é o efetivo ideal. Lá atrás era esse o efetivo ideal. Mas, pelo menos, esse efetivo que foi planejado lá atrás está chegando agora a essa recomposição. E aí é o momento de se discutir aonde esses policiais vão ficar. É claro que o Estado deve ter como prioridade o crime contra a vida, não tenho dúvida disso. E aí a gente tem regiões na cidade de Vitória que ainda precisam de uma atenção especial, e aí sugiro que essa discussão seja levada às outras companhias da cidade de Vitória, por outros vereadores, mas nessa região especificamente, Jardim Camburi e Jardim da Penha, já finalizando, mais um minuto, e Grande Goiabeiras, o que a população ali sofre é o crime contra o patrimônio, né? É uma tentativa de assalto, é uma tentativa de furto, roubo. A gente tem tido um nível de captura alto, só que ao mesmo tempo também, infelizmente, aí tem a composição da questão judiciária que solta muito fácil essas pessoas. Esse é o momento de se discutir a recomposição. Está lá no bairro Jardim Camburi, no bairro Jardim da Penha, os estagiários. A população acostuma com aquela presença forte policial, e aí passam 2, 3 meses, aqueles policiais que davam aquela sensação de segurança, que andam em duplas, eles de repente somem do bairro. Então, é uma forma... Nós estamos fazendo audiência junto com o deputado Euclério Sampaio, nós solicitamos à Assembleia que fizesse essa aprovação, vereador Anderson Marinho. Eles aprovaram na Comissão de Segurança essa reunião, e nós vamos, na próxima terça-feira, 19 horas, vai ser na escola Elziro Viváqua, no bairro Jardim Camburi, essa audiência junto com o deputado Euclério Sampaio. Fica o convite a todos os vereadores, principalmente aqueles que têm base de discussão na região, dia 25, terça-feira,
que tem base na região, nessa região continental praticamente. Obrigado. Próxima liderança inscrita, vereador Reinaldo Bolão, líder do PT, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, quem nos acompanha TV Câmara, mas, vereadores, nós que conhecemos e temos acompanhado há alguns anos, como acredito que a grande maioria dos vereadores também tem acompanhado, o futebol do Espírito Santo, ele, com o Rio Branco, não sou torcedor do Rio Branco, sou torcedor do Vitória Futebol Clube, mas o Rio Branco, o vereador Zezito... Também sou Vitorinha. Vereador Zezito, que é torcedor do Rio Branco, e é com muita alegria que nós temos acompanhado o Rio Branco na Série D do Campeonato Brasileiro, vem se destacando, vem pontuando, e hoje o Rio Branco Atlético Clube... Quem ganha o jogo hoje, vereador? Na sua opinião? Qual é o jogo? Rio Branco? Não, o jogo Flamengo e Vasco. Não, eu sou Vitória, eu estou falando do futebol do Espírito Santo. Mas eu estou dando impressão de Vossa Excelência, foi um jogador profissional, Vossa Excelência. Torcedor do A história fala isso. O torcedor do Espírito Santo, ele vota em quem é torcedor do Vitória, do Rio Branco, da Desportiva. Torcedor de Flamengo e Vasco tem que votar para quem é candidato do Rio de Janeiro. Então eu sou barrista, eu torço pelo sucesso do futebol do Estado do Espírito Santo. Depois lá do meu 3 de maio, Futebol Clube lá em Goiabeiras, sou torcedor do Vitória aí. Vossa Excelência está desfazendo o convite de assistir o jogo na casa de Vossa Excelência hoje. Sou torcedor Flamengo e Vasco. Sou torcedor do Vitória. Depois do 3 de maio e do Vitória Futebol Clube é que eu sou torcedor do Botafogo. Mas primeiro valorizo o futebol lá do meu bairro, da Grande Goiabeiras, depois eu valorizo o futebol de Vitória e do Estado do Espírito Santo. Então, para muita alegria, para alegria nossa... Vossa Excelência jogava em qual posição, vereador? Quando era jogador profissional? Eu sempre joguei de back, quarto zagueiro ou back central, cabeça de área. Mas o Rio Branco vem se destacando na Série D do Campeonato Brasileiro e acredito, vereador Zezito, que com muita alegria nós vamos ver o Rio Branco chegar à Série C. Acredito. Porque precisamos que um clube nosso chegue à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não vou morrer antes de ver isso, não. Mas, para alegria nossa também, mas aí, devido à circunstância que vem acontecendo, o nosso ex-presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, presidente Marco Vicente, pode estar chegando, o vereador Wanderson Marinho, à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Devido às circunstâncias, em função do afastamento do José Marins, que hoje era o presidente da CBF, e o Deonero, que hoje é o presidente, e o Marco Vicente, como um dos vice-presidentes, deputado federal Marco Vicente, ele, como sendo um dos vice-presidentes mais velhos, pode estar assumindo aí a presidência da CBF. Acredito eu que é muito importante para o futebol do Estado do Espírito Santo. Eu conheço bem o presidente Marco Vicente, conheço o trabalho que ele realizou junto aos clubes de futebol do Estado do Espírito Santo, fortalecimento dos clubes do futebol do Estado do Espírito Santo, trabalhou muito, e hoje, na vice-presidência da região sudeste do futebol brasileiro,
com muita alegria que o Marco Vicente pode estar assumindo a presidência da CBF. E acredito, pelo compromisso que ele tem com o futebol do Estado do Espírito Santo, que o Marco Vicente vai somar muito, vai agregar muito e vai contribuir muito para o engrandecimento do futebol do Estado do Espírito Santo. Então, o ano que vem, nós estaremos torcendo para o Rio Branco na Série C. E a partir do momento que um clube do meu estado passa a representar o Estado do Espírito Santo no futebol brasileiro, eu visto a camisa. Sou torcedor do Vitória, mas hoje a minha torcida é do Rio Branco e a minha torcida é pelo sucesso do presidente Marco Vicente, que poderá estar assumindo a Confederação Brasileira de Futebol. Obrigado. Passamos a fase dos oradores inscritos. Como eu estou na presidência, quero passar para o segundo orador, vereador Serjão. Vereador Marcelão. Vereador Luiz Emanuel. Márcio, eu estou na missão que eu quero falar com você. Vamos ali, num cantinho ali que eu trouxe bolo só para mim e você, tá? Senhor presidente, vereador Wanderson Marinho, senhores vereadores, assessores, assistentes das galerias, internautas. Bom, eu entendo que sempre que é oportuno, é importante a gente poder vir à tribuna e conversar sobre a cidade de Vitória. O patrimônio que nós temos na política, quando a gente conquista uma vaga que nos faz honradamente representante da população da cidade, nos envolve, é assim que me sinto, e não creio ser diferente com os outros vereadores, nos envolve numa roda viva de empreendimentos políticos e de tarefas que vão se avolumando ao nosso redor, para que a gente possa dar conta de, no máximo que se possa fazer, representar aquilo que as pessoas esperam da gente. No meu caso, particularmente, eu penso que é assim com a maioria dos vereadores, é a representação do dia a dia, vereador Reinaldo Bolão. É, por exemplo, lá em Jardim da Penha, encontrar no cruzamento de uma rua com outra, um buraco, vereador Davi Ismael, que as chuvas de 2, 3 dias consecutivos provocaram naquela localidade. E aí é ligar para o secretário municipal, ou para o gerente, ou para o diretor do setor responsável, e pedir a ele que nos ajude nessa interlocução com a comunidade. No caso de Jardim da Penha, Regional 9. Eu estou dando um exemplo de Jardim da Penha, mas pode ser em qualquer local da cidade. Então, não é tarefa fácil, vereador, ex-vereador Toninho Loureiro, quando o vereador que tem, na verdade, a minha maior tarefa é essa aqui, é usar o parlamento para ajudar no convencimento dos meus pares de tarefas que eu entendo serem importantes para a sociedade. Aqui a ideia é discutir bastante, legislar por leis que possam definitivamente mudar a vida das pessoas para melhor, né? E fiscalizar os atos do Poder Executivo. Essas são as tarefas do vereador. Essa é a tarefa principal de um agente parlamentar. Mas eu não posso me furtar a tarefa de ser esse despachante de luxo, às vezes, sabe, vereador Wanderson Marinho? Porque essa é uma demanda recorrente dos nossos gabinetes. Vereador, está faltando uma lâmpada, perdemos 2, 3 lâmpadas lá na praça Filogomino Lanes. Vereador, está precisando de uma iluminação lá no Alto da Santa Clara. Está faltando contentor de lixo não sei aonde.
Os pescadores ficam lá no Pia da Iemanjá, estão cansados de pedir, está faltando lixeira. A gente vai lá e pede, os caras vão lá e botam lixeira. Daqui um mês depois, depedraram as lixeiras e jogaram fora. Quer dizer, a cidade como um todo, ela nos envolve. E eu disse para alguém um dia desse no Facebook, vocês ganham muito para fazer pouco. Eu disse, olha, eu não sei se a gente ganha muito. Eu digo para você, e posso dizer por mim, que eu não faço pouco. Eu trabalho muito, todos os dias, o dia todo, de segunda a sábado. E eu procuro, invariavelmente, guardar o domingo para ficar com a minha família, porque eu preciso conversar com meus filhos e com a minha esposa. E organizar a vida. Mas de segunda a sábado, eu não tenho folga. Eu não me dou folga, vereador. Eu me permito agir o tempo inteiro para cuidar do mandato e conversar com as pessoas, individualmente, coletivamente, conversar com a cidade. Naturalmente, cada qual vai andar pelos caminhos onde mais lhe convém representar. Dificilmente Vossa Excelência vai me ver em São Pedro. Tenho demanda em São Pedro, tenho amigos em São Pedro, vou lá. Mas eu sei que Vossa Excelência é um vereador atuante. Como o vereador Zezito é um vereador atuante na região da Praia do Suá, em Jesus Nazaré. Eu vou, inevitavelmente, em alguns lugares, porque tem parceiros companheiros lá, até que votam na gente. Mas eu não me atrevo a chegar lá para poder tomar conta, para querer ser o cara que resolve o problema da comunidade. Não é verdade. A gente respeita. Eu tenho comigo um comportamento ético em relação a isso. Eu sei aonde e da forma como eu devo chegar em alguns locais. Não é diferente dos outros vereadores, eu sinto isso, é quase natural isso. Invariavelmente você encontra lá, por exemplo, o vereador Marcelão e o vereador Luiz Emanuel na mesma localidade, disputando espaço. Natural, não tem nada de errado. Como o vereador Namichek, o vereador Vinícius Simões, o Centro de Vitória. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nesse dia a dia, nessa rotina exaustiva, que cansa, faz bem porque a gente veio para cá exatamente para isso. Não é possível que você não tenha o respaldo de alguns atores técnicos da prefeitura. Não dá para você ligar para um secretário, e o secretário, não vou citar nome aqui, e o secretário simplesmente te ignorar, não te atender, não te dar retorno. Puxa vida, eu sou um vereador da cidade de Vitória, eu fui eleito pela população, e quando eu ligo é porque alguma coisa importante eu tenho para dizer. E aí parece até que alguns acham que você é bobo. Tipo assim, diga para ele que eu não estou. A secretária deu o telefone para dizer que o cara não estava. Aí quando você desliga o telefone, você fica esperando assim, bom, então quando ele chegar, você liga para ele me ligar. Aí passa meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você nunca recebe o telefone. Tem alguns que ainda dizem assim, não vi sua ligação. Olha, hoje em dia está difícil não ver ligação. Aliás, quem está no setor público tem a obrigação de ter um telefone que registre as ligações, ainda que desligado. Porque o meu, se eu tiver desligado, o meu não desligo nunca, vereador Wanderson Marinho. Mas todas as ligações que entram eu registro, não tem desculpa. Me ligou, eu sei quem me ligou. Eu não retorno se eu não quiser. Naturalmente, eu tenho que respeitar que nem sempre o sujeito está à disposição minha para poder me atender o tempo que eu quero. No meu caso, eu não ligo o tempo todo. Eu ligo invariavelmente quando necessito e muito. Né? Ontem, por exemplo, eu estive em frente ao CIMEI Zenaide, uma demanda lá dos donos de vans escolares, que não conseguem estacionar, porque não tem vagas provisoriamente recomendadas para o estacionamento das vans, em número de 9, em frente a uma rua super movimentada, que dá acesso a Jardim da Penha pela Ponte da Passagem, um CIMEI super frequentado, e onde as crianças correm risco de ter que atravessar muitas vezes a rua para poder chegar até a porta da creche do CIMEI. Na hora, vereador Fabrício Gandini, peguei o telefone e liguei para o coronel Franzo de Calheiras. Vou citar o nome de quem atende. Esse atendi na hora. Tum! Vereador, pois não? Coronel, está acontecendo isso aqui, nós precisamos da tua ajuda, até para nos ajudar a orientar um pouco mais a Guarda Municipal sobre como se comportar diante dessa situação que precisa ser resolvida pela CETRAN. Ok, deixa comigo. Aí me explicou, já tinha feito alguns movimentos. Isso é muito importante. Naquele momento ali, quando você conversa com o secretário, é fundamental esse feedback, esse contato com o vereador, ele é fundamental, porque eu estou ali, eu estou ajudando o município. Pô. Eu estou cuidando de uma demanda que é cara para mim como vereador do bairro, mas é fundamental para o município, porque cria um transtorno em alguns locais. Fui na rua na Praia do Canto, não vou conseguir precisar aqui, onde os carros deixam um edifício com 26 apartamentos, se não estiver enganado, tem 8 caminhonetes. Nenhuma consegue sair da garagem do prédio pela mão única da rua, tem que virar na contramão.
porque a contramão tem um espaço de 50 metros até a saída da primeira rua. E a mão tem um espaço de 200. Sabe por quê? Porque as vagas estão completamente marcadas de maneira equivocada na rua. Tem dias que ninguém entra nem sai da rua. Ou seja, não é culpa de ninguém. É uma situação que foi mal resolvida, não é de agora, tem muito tempo. Então tem uma engenharia que precisa ser posto e dele ser pensada, num detalhe que precisa ser pensado, uma sinalização horizontal melhor distribuída para resolver um impasse que cria um transtorno para uma comunidade inteira. Se for somar o número de pessoas ali que estão envolvidas com aquela pequena besteira para ser resolvida, é um negócio enorme. E precisa ter celeridade da secretaria afim. Entendeu, vereador Fabrício Gandini? Precisa ter, tem que ser célere. Isso não é defeito da gestão, porque a recomendação eu tenho certeza que está dada. É um setor, é uma direção, é um departamentozinho que precisa funcionar mais azeitadamente. E não por acaso é um departamento fundamental. Então, assim, haveremos de continuar cumprindo nossa missão. Política, para mim, é missão. Santo Agostinho dizia isso. Política é missão de caridade, mas não é caridade no sentido piegas, não. É a recomendação que para você aceitar aquilo que as pessoas lhe dizem com generosidade. Ser caridoso é ser generoso na aceitação daquilo que as pessoas lhe dizem. Eu procuro sempre recepcionar com muita aceitação tudo aquilo que as pessoas... Às vezes a pessoa foi com uma besteira, te fala. Mas não dá para você tratar mal ninguém porque a pessoa talvez te fala algo que não tem muito a ver, né? Que não deveria ser a sua principal tarefa. Eu estou aqui para poder entender as pessoas, para poder ajudar, para poder melhorar a compreensão de tudo. Sinto que nós precisamos construir melhores... E aí o vereador Fabrício Gandini tem uma tarefa fundamental daqui para frente. Vai virar secretário de Gestão Estratégica, vai ser o coordenador político do futuro do governo a partir de agora, e vai nos ajudar a dar uma azeitada nessas relações, que é importante para a Câmara e fundamental para o município, para o Poder Executivo. Tem um clima hoje, me parece um clima interessante. Tem algum feriado programado aí? Está diferente o dia de hoje, eu estou sem a sensação que... Pois é, rapaz, tem alguma coisa assim, tem um clima diferente na casa, eu não sei que bem, eu olho ali para o cenário, ali, estou vendo metade da Câmara aqui, outra metade não, mas, enfim, nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim, depende do que vem depois. Próximo orador inscrito, vereador Namichek. Ausente. Vereadora Neuzinha de Oliveira. Ausente. Vereador Reinaldo Bolão. Declinou. Vereador Zezito Maio. Eu vou discussão aqui mesmo. Senhores vereadores, pessoal da galeria, hoje me parece, vereador Van, vereador Gandini, lá no Congresso, é capaz de votar o veto hoje do terreno de Marinha, aonde todo mundo do Espírito Santo tem interesse aí, independente de partido, de quem que é. Deputado federal Lelo, prefeito Luciano, governador Paulo Arthur, senador Ricardo Ferraz, todos têm esse. Recebemos um vídeo do Pisciani, que é o líder do PMDB, se comprometendo com o deputado Lelo e todos os atores do Espírito Santo, que a bancada do PMDB inteiro vai derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff. E hoje deve estar acontecendo isso. Mais nada a declarar, não quero mais falar por hoje, por enquanto, e já falei o que eu queria falar. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Fabrício Gandini. Só complementar a informação do vereador Zezito. Inclusive, vereador Zezito, infelizmente o senador Renan Calheiros suspendeu a sessão de votação hoje e vai ficar por mais 2 semanas, talvez, sem a votação. Então, é uma notícia ruim, né? A gente podia ter já... Hoje era o 17º projeto da pauta, 17º veto, então talvez nem fosse votado também, mas
estava marcado para hoje, agora o Congresso Nacional vai ter que remarcar. Queria confirmar, vereador Davi, nós tínhamos feito um pedido oficial à ministra Rosa Weber para nos receber para discutir o assunto sobre terreno de marinha. A ministra fez o convite para que a gente possa estar após a sessão do dia 27 para discutir o assunto. Então fica aí esse registro também, a importância desse momento em que se discute lá, na realidade, uma ação de inconstitucionalidade em relação... Isso, classificando a Vitória e incluir naquela legislação que fala que as ilhas, né, a emenda 46, que trata sobre as ilhas, seriam excluídas da cobrança de terreno de marinha. Então essas eram as informações em relação a isso. Queria só fazer um registro também, muita gente não conseguiu compreender ainda a discussão da Zona 30, né, que é o que está sendo discutido na cidade, internamente para os bairros, a diminuição da velocidade. E a gente percebe que o principal questionamento das pessoas mas e a fiscalização? E a fiscalização? Todo momento, o que se questiona é a fiscalização. Então, o prefeito foi muito bem na própria entrevista, onde se questionava muito isso, lembrando, inclusive, do exemplo do bairro Jardim da Penha, do pacto que foi feito ali em relação às pessoas que atravessam na faixa e os carros param. É um pacto social, não tem uma fiscalização todo dia, nem toda hora, mas as pessoas respeitam. É um pacto social que foi feito. A mesma coisa, um pacto que foi feito. Hoje você pode chegar no calçadão de Camburi, você vê lá, às vezes até está apagada a linha amarela lá que foi feita, mas existe já também um pacto que ali anda a pessoa com skate e é respeitado, melhorou, a gente não tem mais o mesmo tipo de dificuldade. Então, a cidade de Vitória, ela precisa ser protagonista nesses pactos. E o trânsito precisa de um pacto. Não existe capacidade de fiscalização para total falta de educação. Você teria que ter um policial a cada esquina da cidade para conseguir coibir uma atitude que é praticamente maciça dos nossos motoristas, por questão cultural, de não existir um pacto, não existir uma observação clara em relação a isso. Eu me lembro do momento em que eu dirigi numa estrada portuguesa, né? E eu saí numa reta, vereador Zezito, numa reta, e eu troquei de pista, numa reta, mas a faixa era uma faixa contínua, e o rapaz olhou para mim e falou: Gandini, faz isso não, e eu assim, não tinha percebido o que eu tinha feito, que eu troquei de faixa numa faixa contínua, mas numa reta. E a gente aqui na cidade tem várias, você pega na Dante Michelini, você tem várias faixas que são contínuas e as pessoas elas atravessam essas faixas com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de fiscalização e sem nenhum tipo de fiscalização, e também as pessoas mesmo não dão importância àquela sinalização que está ali. Isso tudo faz parte de uma estrutura social e de pacto que a gente precisa construir. Nós vimos, infelizmente, eu e o vereador Nami, estávamos na sala do prefeito, não lembro mais qual vereador que estava, o menino que foi atropelado aqui na faixa de pedestre, aquele atleta, estava na sala do prefeito na hora, uma coisa horrorosa. Por quê? Porque a pessoa vem em alta velocidade aqui nessa curva, que já é perigosa, a gente mesmo ouve aqui dos gabinetes todo dia uma freada. Por quê? Porque falta um pacto.
A sociedade precisa discutir isso e entender isso como importante. Não é só através da fiscalização que a gente vai construir uma sociedade. E as pessoas falam, ah, é educação. E sim, é um pacto de discussão em que a sociedade entenda a importância do tema. Isso é mudar a cultura, e isso faz toda a diferença na sociedade. As pessoas, às vezes, no Brasil não funciona. Existe achar que o brasileiro as coisas não funcionam aqui, e nem tentam. Essa Zona 30, ela é exemplo em vários países do mundo. Por que aqui não vai dar certo? Ah, porque não tem policial. Nós temos quantidade de policial, mas não é o policial que vai fazer dar certo. Eu, infelizmente, se vocês pegarem e olharem no meu Facebook, tem uma pessoa que falou, não, eu vou sair 80, quero ver quem vai me parar. Não tem policial, Gandini, então eu vou seguir 80. Ele não entendeu que é ele que precisa entender a importância de não se andar 80 numa via dentro de um bairro. Porque ele está sujeito à violência da velocidade que ele está atuando, e as pessoas também. Então, assim, precisamos investir nessa mudança de cultura, precisamos acreditar que na cidade de Vitória existem pessoas que vão atuar para que isso aconteça. Então, era essa mensagem que eu queria deixar, dizer que acredito muito nesse caminho do diálogo, da pactuação, e tenho certeza que Vitória só ganha com esse tipo de discussão. Inclusive, no final da discussão que eu tive no Facebook, as pessoas questionando essa questão da velocidade, eu falei, a gente só está discutindo isso aqui hoje porque foi colocado a tentativa de um pacto. Vamos ver se vai dar certo. Vai começar aqui pelo bairro de Lourdes, que já tem uma característica residencial, né? Vai começar por ali, e espero que isso se expanda para toda a cidade. E eu faço um desafio aos vereadores: percebam a velocidade quando estiverem dentro dos bairros, percebam a velocidade dos outros carros, e depois a gente começa a entender o número de acidentes que ocorrem. Por quê? Porque é totalmente incompatível uma velocidade de 70, 80 km/h dentro de um bairro, dentro de uma zona residencial. Encerrado o grande expediente, a presidência solicita o registro eletrônico dos senhores vereadores para a abertura da ordem do dia. Convido o nobre presidente Namchek para assumir. Muito obrigado. Porra, perdi. Esse bicho. Antes o Marinho me tratorou bonito hoje. Eu chamei, pergunta o Súlio. Eu chamei, Súlio. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Na sua etapa da ordem do dia. Primeiro projeto em pauta é um projeto de lei 170, de autoria do vereador Davi Ismael, proibindo o consumo de bebidas alcoólicas dentro do espaço físico dos postos de combustíveis e suas lojas de conveniência, e dando outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça deu pela inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade foi rejeitada posteriormente pelo plenário. A Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis deu pela aprovação. E a Comissão de Finanças também. Maioria simples. O projeto... Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, excelência, vai. Senhor presidente, segundo o artigo 208 do nosso regimento interno, o presidente da Câmara declarará prejudicado matéria pendente de deliberação no artigo anterior, quando for provocado por qualquer vereador sobre qualquer matéria em que houve a votação de proposição idêntica, que
que já tinha sido rejeitada na mesma sessão legislativa pelo plenário. E essa matéria já aconteceu, a matéria idêntica, rejeitada pelo plenário nessa legislatura. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para avaliar, à luz do regimento, como é que vamos nos comportar. Vossa Excelência pode citar o número do outro projeto? Está aqui? O projeto de lei Qual? que foi rejeitado foi o projeto de lei número 1 de 2014. Número 1 de 2014. Tá? Foi rejeitado esse ano. Foi rejeitado Em 2015. pela Comissão de Constituição e Justiça e foi a inconstitucionalidade foi ratificada pelo plenário. Em 2015. Agora, tem um mês, eu acho, 2 meses. Procede a... Senhor presidente, O que só Vossa por cautela, acho que os projetos merecem ser lidos, os dois. Lido. Ou Eu não vi, que vereador. seja retirado de pauta para Vossa Excelência poder ler os dois e poder apreciar, se for pertinente o questionamento. Ok, concordo. vereador, boa sugestão. Vamos Eu retirar o acho justo, projeto de pauta, É prudente, é prudente. fazer a comparação Eu acho, e vereador tomar a Nome Chefe, decisão. eu acho que o vereador Davi podia até pedir para arquivar esse projeto já para não fazer o resserviço. Porque é um projeto, como disse o vereador Serjão, inconstitucional, né? Aqui na casa se fala muito de emprego, né? Ontem mesmo falou aqui que o Partido dos Trabalhadores quer desempregar as pessoas, né? E aí estão desempregando as pessoas também nesse projeto, que diz que não proibir vender cerveja alcoólica, bebida alcoólica, cerveja, né? Nos postos de gasolina, né? Certo, Cerezinho. Eu acho que quem quiser beber, que beba. Cada um tem a sua responsabilidade, né? Eu acho que eu sou contra esse projeto. Eu gosto de beber minha cerveja, né? E eu gosto de beber cerveja. E eu acho que não vejo problema nenhum. Então eu gostaria que o vereador Davi até pedisse, nem para tirar de pauta não, para arquivar esse projeto que já foi dado pela inconstitucionalidade aqui no plenário. Muito obrigado. Ok, vereador, mas por hora o vereador Serjão não está nem discutindo o conteúdo, até porque eu imagino que ele concordaria com o conteúdo, que o projeto dele é igual. Senhor semelhante ou parecido. Senhor presidente. Mas o melhor... O projeto do vereador Serjão fala sobre venda e consumo. Venda, quando eu falo de venda, eu falo de relação que é competência legislativa tão somente da União, pelo artigo 22 da nossa Constituição. Tão somente consumo, não se trata de consumidor. Ok? Então, assim, eu não entendo a matéria como idêntica. Eu queria que o vereador Serjão assumisse o projeto. Qual que vereador Davi, qual que é a diferença que Vossa Excelência Ele fala um pouco da relação de consumo entre quem vende e quem compra. Tá, e a gente não de Vossa Excelência? A gente não menciona a questão da relação de consumo em si, entre vendedor e consumidor. Sim. A gente não entra nesse médio. A gente fala tão somente do consumo, da mesma forma que a lei antitabaco proíbe, não a venda, mas proíbe a pessoa fumar em espaço público. Tão somente pelo fato de fumar, se comprou ou não naquele estabelecimento comercial, não importa para aplicação de pena na lei antitabagismo. Então, é uma alusão que foi feita, uma pequena correção. Excelência. Sim, mas olha só, vereador, foi bom o senhor ter tocado nesse Só um minutinho, vereador, Foi é que o projeto não está em discussão. Vossa Excelência, antes de eu colocar ele em discussão, levantou uma questão de ordem. A questão de ordem tem procedência com o comentário do vereador Davi. O regimento nos dá 48 horas para responder. Nós vamos então baixar de pauta para em 48 horas respondermos com mais
Ok, categoria. senhor presidente, Excelente. só que eu gostaria, como ele fez o comentário, só de fazer o comentário que vai ser muito construtivo para o próprio vereador fazer a avaliação. Porque na ementa do projeto dele, no artigo 1º, diz o seguinte, o projeto dele, veda o consumo de bebidas, qualquer teor alcoólico, dentro do espaço físico pode combustível. Veda o consumo. Aí lá atrás, na justificativa, estamos apresentando projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas. Então, ele diz uma coisa na frente e fala outra coisa atrás. Então tem que adequar o discurso lá da frente, o escrito, de frente com atrás, porque parece que está... Entendeu? Então, é só isso que eu queria observar. Tá certo? Senhor presidente... Ok, passamos ao próximo projeto. Senhor presidente... É de autoria do Senhor vereador... presidente, ainda na temática, uma situação que em Brasília é comum é a designação pela presidência de um relator para aglutinar todas as matérias que estão tramitando na casa acerca desse assunto. Eu queria sugerir a indicação do vereador Sergião para que ele possa avaliar todas as propostas e apresentar uma, corrigindo aquilo que precisa ser consertado, apresentando uma proposta sem os vícios, para que possamos, desta forma, conseguir ver implementado aquilo que nós dois buscamos. É o fim do consumo de bebida alcoólica nos postos de gasolina. Vossas Excelências têm em comum o fato de serem do mesmo partido, de serem grandes amigos. Eu sugiro que Vossas Excelências adiantem essa conversa. Próximo projeto é o de número 62/2015, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, acrescentando artigo à Lei 6.080, de dezembro de 2003, Código de Posturas, dando outras providências. Comissão de Constituição e Justiça votou pela constitucionalidade. A Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis Senhor presidente, também aprovou. se trata da Lei 6.080, o nosso Código de Posturas não passou pela Comissão de Políticas Urbanas, então, se possível for suprimir por economia e que o volte a tramitar. Código de Postura não é bem bom político. Bom, vamos a... O projeto está em discussão. Okay. Vereador Bolão. Posso discutir, senhor presidente? Pois não. Senhora vereadora, alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de apresentar nesta casa duas propostas de projeto de lei que viraram lei nessa cidade. Um foi com relação à questão do tempo de espera nas filas de supermercado e a outra foi o tempo de espera na fila de banco. Felizmente, esses projetos viraram lei na cidade de Vitória e, para a felicidade nossa hoje, a gente observa que, se dirigindo tanto a um supermercado quanto a um banco, percebemos nitidamente, claramente, que as filas diminuíram, e que teve velocidade por parte da prestação de serviço. Ou seja, a partir do momento que passou a vigorar a lei na cidade de Vitória, os supermercados e os bancos viram a necessidade de colocar mais caixas e mais atendentes. Ou seja, nós tivemos uma geração de emprego, ou seja, tivemos mais pessoas com a oportunidade de trabalhar. E também, acompanhando os noticiários do dia a dia através do PROCON, na defesa do consumidor, várias pessoas que se dirigiram com ações com relação ao tempo de espera foram ressarcidas juridicamente com relação ao cumprimento dessa lei. E o que nós estamos apresentando aqui hoje, senhores vereadores, é a questão do tempo de espera em fila de cartório. Esse projeto ele foi apresentado em março de 2014 e hoje nós estamos aqui votando esse projeto de lei. Isso por quê? Eu, por algumas vezes, e também demandado por algumas pessoas,
o tempo de espera em filas de cartório passou de 1 hora a 1h30. Eu sofri isso na pele quando tive, por 2 vezes, me dirigir ao cartório, e lá eu fiquei mais de 1h20, 1h30. Então, nós percebemos que não tinham funcionários suficientes para fazer o atendimento. Ou seja, aglomeração total nos guichês e dentro dos cartórios que fazem esses atendimentos na cidade de Vitória. Então, em função disso, vereador Zezito, Vossa Excelência está afoito já para votar esse projeto, está bem afoito. Em função disso, nós nos sentimos na obrigação também de apresentar esse projeto de lei, colocando um tempo limite de 30 minutos para atendimento nesses cartórios. Pois não, vereador Sérgio? Esse projeto já existe para agência bancária, alguma coisa? Vereador, nós fizemos 2 projetos de lei, eu não sei se Vossa Excelência acompanhou a nossa fala aqui. Sim. Eu tive a oportunidade de apresentar alguns anos atrás, a oportunidade de apresentar o projeto do tempo de fila em supermercados e o tempo de espera de filas em filas de banco. E hoje isso funciona muito bem pelo que a gente tem observado aí. E algumas pessoas que se sentiram lesadas, inclusive foram ressarcidas juntamente, a lei garantiu o ressarcimento dessas pessoas que recorreram em função desse tempo extrapolar. E hoje nós estamos apresentando aqui um projeto de lei que também limita o tempo de 30 minutos em filas de cartórios. Vereador Bolão. Vereador Marcelão, o vereador Sérgio, ele está com a palavra, depois com certeza eu vou ceder a Vossa Excelência. E esses projetos de lei, eles estão em vigor? Isso virou lei, vereador? As leis viraram lei na cidade. Todos 2. E existe constitucionalidade nisso? E exigia o prazo para máximo? Porque a prestação de serviço, vereador Sérgio, nós temos uma prestação de serviço na cidade, ou seja, o banco ele presta o serviço no município. O supermercado ele presta serviço no município. E a Lei de Defesa do Consumidor garante a prestação desse serviço e garante a Câmara Municipal de Vitória legislar sobre esse serviço. Ok. Esse é o meu entendimento. Pois não, vereador Marcelão, para encerrar. Vereador Bolão, muito rápido, eu quero te dar os parabéns para esse projeto também. Inclusive, eu vivencio isso todos os dias lá no banco, né? Nós lá no banco... Vossa Excelência pode dar o testemunho aqui. Estou dando testemunho para Vossa Excelência. Lá no banco, nós temos um sistema para controlar o tempo de espera de cada cliente que entra no banco. Isso depois da lei, né? Em função da lei, né? Em função da lei. E várias vezes o banco já foi multado em função dessa lei. Outra lei também que foi muito boa para o banco, acho que foi da lei do Fabrício Gandini, eu acho, que coloca o vidro ali, que não possa o outro cliente estar vendo. Então, acho que a gente tem que legislar sobre os bancos também, porque alguns vereadores aqui falaram que essa legislação não poderia ser, mas tem essas leis e funciona muito bem. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Então, só encerrando, eu queria pedir aos vereadores a aprovação desse projeto de lei que, acredito eu, ser de suma importância para as pessoas que se dirigem ao cartório nesse tempo de espera. Obrigado, senhor presidente. Excelência. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada, e não havendo quem queira encaminhar, a matéria tem votação. Sim, aprova, não rejeita, quórum qualificado de 9 votos. Os vereadores, vamos votando. Senhores vereadores, vamos votando. Excelências, Anderson Marinho, vereador Luizinho, Devani, vereador Devani, Davi Ismael. Vamos encerrar a votação.
Senhor presidente, só fazer justificar Proclamar o resultado, 10 votos sim, 1 voto não, 1 abstenção, projeto aprovado. Próximo projeto... Senhor presidente, justificar o voto não pode mais não? Pode, excelência. Senhor presidente, a pertinência temática com as comissões dos projetos, às vezes são coisas que nos causam algum tipo de estranheza. Uma das penalidades, por estar no código, se mexendo no código de posturas, é justamente a multa, advertência, multa depois cassação do alvará. Isso tem tudo a ver com a Comissão de Políticas Urbanas. E eu fiz o alerta. Mas eu acho que o vereador Zezito precisa ter critério, por que tem e por que não tem. Tem que saber o conteúdo dela. Mas pela primeira vez o vereador Bolão altera o código de posturas. Ele foi no código de postura alterar. Excelência, é porque... Não, eu faço a ressalva que eu falei antes, que vou fazer a ressalva. Acho que é a matéria que tinha que ser mais discutida. E eu vou apresentar o requerimento para se sujeitar à nossa procuradoria para entender o que está acontecendo. O vereador está levantando uma questão, que a matéria poderia ter passado lá. Mas o regimento fala... Porque qualquer um pode fazer qualquer ligação entre o projeto e uma questão de política urbana, mas o regimento fala proposições relativas ao planejamento urbano como, aí tem aqui o que é plano diretor urbano, parcelamento de solo, que são próprias dessa comissão, zoneamento, edificações e obras, que são as questões diretamente ligadas. Se mexer, então o Código de Posturas não passa pela nossa comissão. Ela correlata, na nossa avaliação, a questão de consumo. A relação de consumo, defesa do consumidor... Sim, mas se mexer no Código de Postura, não passa. Não, só para saber, porque a partir de agora, qualquer lei que mexa na 680, não passa, não tem problema. Mas fica aquilo que o vereador... Fica aquilo que o vereador Zezito sempre fala. Se falar de zoneamento, se criou a regra de que não passa. Se falar de zoneamento, se falar sobre o que está ali no regimento... Sobre as temáticas previstas ali. Senhor presidente... Há uma diferença nessa proposta do vereador Bolão. A proposta é para mexer no Código de Posturas. Além de acrescentar aquilo que se busca alterar no Código de Posturas. O tamanho da meta, Cristo, ele, ó. Em alguns momentos, o rigor do regimento. Em alguns momentos, o completo desentendimento com relação ao nosso Código de Posturas. Falar que o nosso Código de Posturas não passou. Se muda uma lei que, para ser aprovada, passou pela Comissão de Políticas Urbanas, e se muda o Código de Postura, passou pela Comissão de Políticas Urbanas. Sempre passou. Agora, por entendimento da presidência, não se passa mais. O universo abordado pelo Código de Postura é muito amplo. Não. A partir de agora não se passa mais. Do projeto vai sempre haver a negativa da minha parte, enquanto presidente, de não receber. E eu estou decorando o número desse projeto, que eu vou mencionar. Não passa pela Comissão de Políticas Urbanas. Vossa Excelência só precisa ter um critério, presidente. Por que passa em alguns casos o Código de Posturas e por que em outros casos não se passa? Ou se passa ou não se passa. Regra que vale para A, vale para B. Não se pode sermos afoitos e não permitirmos a regular tramitação dos projetos na casa. Excelência, sua posição. Projeto de lei 77 Ô, senhor presidente, você está passando para outra matéria já? Estou. Não, eu queria justificar meu voto. Pois não. Só por favor. Senhor presidente, eu votei contrário à matéria, porque apesar do objetivo da propositura do vereador, nobre vereador, meu amigo, parceiro Bolão, ser um nobre objetivo que beneficia o povo, o contribuinte, mas eu acho que essas situações que envolvem duas partes, elas têm que ser mais debatidas. E eu liguei para o sindicato dos cartórios, e essa matéria não foi discutida com eles. E quando você chega no final aqui da matéria, você coloca aqui, artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, isso aí causa um problema, um transtorno
o tabelião, para o dono do cartório. Tem que ter um prazo para o cara, vou ter que contratar mais gente, vou ter que botar... Não pode ser assim, que nem a lei que nós fizemos para o controle da poluição atmosférica. Foi dado quantos anos para as empresas se adaptarem aí? Se colocasse que entra na data de sua publicação, quebrava o Espírito Santo. Ia ter que fechar Vale, CST. Então, tudo que se envolve, a gente tem que ter o cuidado de pensar, óbvio que a ideia é boa, repito, o interesse é público, mas nós precisamos, né, ter o cuidado de debater com as partes, chamar a audiência pública, para que as leis não causem um transtorno, um choque social. Muito obrigado. Ok, só um comentário em cima do que Vossa Excelência disse, que esse projeto está tramitando desde março de 2015, está tramitando aí. Poderia ter passado por emendas, sugestões, entendeu? Chegou a votação desse jeito. Então, senhores vereadores, o projeto de lei 77/2015, de autoria do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre a instalação de bicicletas e vestiários nos edifícios públicos de Vitória. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Políticas Urbanas também pela aprovação e a de Mobilidade Urbana também. Maioria simples. O projeto está em discussão. Não havendo que queira discutir, o projeto entra em fase de encaminhamento. Não havendo que queira encaminhar, o projeto entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Ele estava funcionando, eu não mexi não, tá? Não, deve ter caído a bateria. Estragou o computador do presidente? Estragou o computador do presidente? Você vê, né? Vereadores votando. Vereador Rogerinho, vereador Sejão, vereador Zezito. E o vereador não ganha isso aqui, não? Vou encerrar a votação. Dez votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, projeto aprovado. Queria justificar, presidente, bem rápido. Falou, excelência. Hoje é o dia do ciclista, eu acho que nada mais interessante aprovar um projeto desse no dia de hoje. Parabéns a todos os ciclistas. Próximo projeto, projeto 78/2015. Senhor presidente, eu posso... Pode, excelência. Justificar o voto? Pois não, senhor presidente, coisa rápida. Vereador Davi, está vendo aqui, vereador? É projetos e projetos, vereador. Uns podem, outros não podem. O projeto do vereador Vinícius é muito bom, né? Mas se fosse olhar a sua legalidade, como diz o vereador Devani, né? Esse projeto não poderia ser nem aprovado, né? Mas a própria Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade. E eu dou aqui os parabéns ao vereador Vinícius, pelo projeto, mas que o vereador Devani, como presidente, os outros vereadores, olham os outros projetos também que passam nessa casa aqui, às vezes muito bom, e são dados pela ilegalidade, como diz o vereador Devani, né? Então, vereador, você possa olhar, por exemplo, o projeto maravilhoso que foi sobre a questão da isenção dos corredores de rua, né? Acima de 60 anos, que pagaram R$60, mesmo tendo o código do idoso, que a corrida era 120, eles tiveram que pagar 60. E vários deles, inclusive, gravaram um vídeo, mandaram para Vossa Excelência, porque eles viram a sessão, né? Então, que a gente possa
olhar com carinho todos os projetos aqui nessa casa. Muito obrigado. Ok, vereador, projeto 78/2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, dispõe sobre a instalação de rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais, cadeirantes, aos caixas eletrônicos e também outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça deu pela constitucionalidade. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou. Da mesma forma, a Comissão de Mobilidade Urbana. A maioria simples, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, ele entra em fase de encaminhamento. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto pode ser votado. Em votação, sim, aprova, não, rejeita. Rampa já tem, mas eu vou votar a favor do nosso nobre vereador. Olha o seu chá aí. Vereador Davi, vereador Devani, autor do projeto. Vereador Luizinho, vereador Marcelão. Rogerinho, Sejão. Vinícius Simões. Vamos encerrar a votação. Dez votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, projeto aprovado. Próximo projeto da vereadora Neuzinha. Peraí, não, senhor presidente, eu quero justificar meu voto. Não abre mais a justificativa de voto também, justificar meu voto. Então, volta atrás aí, justificar o voto. Só justificar que eu estou sempre aí trabalhando na linha de atender as pessoas com deficiência. Então, parabenizar o vereador Devani lá pelo projeto, certo? Agora, queria fazer... comentar o que o vereador Marcelão acabou de comentar, senhor presidente, sobre a legalidade, a constitucionalidade de alguns projetos. E nós decidimos aqui, existe projeto de lei, que inclusive que proíbe projetos autorizativos, não foi? Não está vigente isso aqui na nossa casa? Nós, o que tem? Que proíbe projetos autorizativos. Existe uma lei. Não é isso? Que proíbe. Então, esse projeto que nós votamos agora do vereador Vinícius Simões é um projeto autorizativo. Tem uma lei aí do antigo vereador Ademar Rocha. Os edifícios públicos desse município, desde que haja viabilidade técnica, poderão ser disponibilizados bicicletários e vestiários. Quer dizer, isso é um projeto autorizativo. É um projeto que nós não podemos ingerir sobre as ações do Executivo. Isso é uma competência exclusiva do Executivo. Inclusive, já tive projetos vetados aqui pela mesma condição. Então, esse projeto aqui, ele não devia estar nem sendo votado. Está em pauta, certo? Então, acho que o Departamento Legislativo tem que, seguindo o que o vereador Marcelo alertou, o Departamento Legislativo tem que ficar atento a esse tipo de projeto, para que ele não possa estar aqui sendo votado. Poderão ser disponibilizados? Claro que pode. Isso é óbvio. Olha bem colocado, mas o Departamento Legislativo não tem competência para a questão. A questão é, na Comissão de Justiça... Então, faça uma apelo à Comissão de Justiça, para que a comissão fique atenta a essa situação. Passou lá, passou em todas as outras comissões temáticas e veio para plenário. E outra coisa que eu queria pedir a Vossa Excelência... Esse assunto está sendo levantado, Vossa Excelência, depois, inclusive, da própria aprovação do projeto no seu comentário. Mas eu estou alertando porque é o seguinte, vereador, por outro motivo. As pautas ficaram convencionadas que seriam disponibilizadas com 24 horas de antecedência. Isso não está acontecendo. Então, isso acaba prejudicando a gente na avaliação aqui dos projetos. Então, essa pauta de agora não foi disponibilizada com 24 horas de antecedência. Foi, Excelência. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse também ao departamento que cumprisse rigorosamente esse o alerta de Vossa Excelência é bem-vindo, mas está sendo cumprido, Excelência. 24 está sendo colocado, sim. Próximo projeto. Presidente, eu ainda aguardo a oportunidade de justificar o meu voto, senhor presidente. Vereador Davi para justificar o voto. Me fazendo valer deste tempo, quero que conste ata na votação do projeto dos cartórios, projeto do vereador Bolão, que o vereador Davi Ismael requereu que o projeto tramitasse
pela Comissão de Políticas Urbanas e não foi atendido por se tratar de uma matéria do Código de Postura, e o Código de Posturas, entre parênteses, como disse Vossa Excelência, entre aspas, é amplo. Então, que constasse fidedignamente as palavras de Vossa Excelência, para numa próxima matéria do Código de Posturas eu possa me fazer valer daquilo que Vossa Excelência pacificou aqui na casa, da não passagem do Código de Posturas pela Comissão de Políticas Urbanas. Ok, Excelência. Pela ordem, senhor presidente, meu vereador Marcelão, para justificar o voto. Eu gostaria de ouvir do vereador Davi Ismael. Vereador, Vossa Excelência faz parte da Comissão de Justiça? Não. Tá. Era só isso que eu queria saber. Ok, próximo projeto é o projeto da vereadora Neuzinha, que está ausente. Próximo, não havendo próximo, estando esgotada a nossa pauta de hoje, vamos encerrar a sessão, antes, porém, convidando os seus vereadores para a próxima sessão ordinária, amanhã, 4 horas da tarde, no horário regimental. Muito obrigado. Aceita a convocação e estaria com Vossa Excelência amanhã. Pô, muito Parou bem, de fumar? vereador. Muito bem, vereador. Parou de fumar? Parei, Excelência, mais ou menos, ô Serginho, está bem parado. Vossa Excelência me viu fumando, pô? Não vi. Aliás, eu não costumo vê-lo fumando. É que eu não vou dizer. Onde tem cigarro